Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas, almas amigas. Nossa live de domingo às 20 horas. Boa noite. Hoje iremos falar de um tema muito importante. Liberdade emocional. Quem que não quer, né? Liberdade emocional. É um baita de um tema importantíssimo. Deixa eu dar boa noite aqui para vocês. Boa noite, amados. Chama a galera para entrar na live. Manda para o amigo, para a colega, para a família. Ó, mandar para a família já é uma deixa, né? Ó, família, bora curar o que precisa. Quem aí não tem família que precisa curar coisas? Todos nós temos, impreterivelmente. Boa noite a todos que estão chegando. Vou contar para vocês o motivo do tema da live, liberdade emocional. Quem que não quer viver com liberdade emocional? Porque a maioria de nós ficamos enredados, né? Ficamos enredados na emoção e aí a gente não cura, não transcende, não transmuta e a gente fica ali naquela vibração, né? Forever, para sempre, vibrando naquilo lá. Não sai, é um desatino, é sofrimento. E muitas pessoas me procuram por causa do tratamento energético das emoções, onde a gente olha de frente para essas emoções. A gente olha para aquilo que está nos enredando, nos arrastando, nos prejudicando. Então vamos dar início para a live. Vou dar mais um tempinho para o pessoal chegar. Vocês me escutam bem? Me veem? Vem? Eu sei que tem um delay aí para o pessoal responder. Então, se alguém puder só me dar um retorno. Se tá todo mundo conseguindo me escutar, me ver tranquilamente. Sim? Então, ótimo. Vamos começar a nossa live. E hoje eu vou chamar vocês para conversar. Então, por favor, se preparem aí para responder as perguntas de Ana Paula, tá? Vamos falar um pouco das nossas dores, as dores da nossa história. Todo mundo aqui compreende que todo mundo tem dor? Todo mundo tem uma história cheia de dor e sofrimento? Vocês compreendem isso, certo? Que todos nós temos dores nas nossas histórias. E alguns de nós, a gente passou a vida dentro desse contexto de dor. Para muitas pessoas, a vida ela sempre foi à margem de dor, né? Sempre foi ali totalmente ligada a esse contexto de estar inserido em um processo de dor. E por que eu tô chamando a atenção de vocês para isso? Porque é primordial a gente compreender isso, que a nossa história, ela carrega dores e tá tudo bem. Agora, uma outra coisa muito importante, que enquanto eu não compreender, eu não vou conseguir mudar, não vou conseguir sair da onde eu estou para ir para um outro local, que é reconhecer essa minha história com dor. E entender que eu vou precisar olhar isso de um local na minha vida. Em algum momento eu vou ter que parar e olhar para esses processos de dor da minha história, de dores, né? Porque às vezes não é uma dor, são várias dores que nós carregamos. Porque se eu não olhar, se eu não parar para cuidar, para averiguar, para lamber as minhas feridas. Hoje eu fiz uma postagem falando sobre isso, né? Que durante muito tempo eu achava que eu era uma leoa. E essa leoa estava cheia de ferida e eu não parava para lamber as minhas feridas. Então, quando eu compreendi isso, eu aceitei que eu tinha feridas, ali a vida parou.
de ficar me dando doses, né, daquelas mesmas feridas, porque eu já estava curando e cuidando dessas feridas. Aí vem uma outra parte muito importante. Quando eu negligencio o meu processo de olhar para essas dores, olhar para a minha história com dor, que tem dor, a vida ela vai me colocar num enredo de padrões. Então, esses padrões eles vão começar a acontecer no trabalho, no relacionamento amoroso, no meu relacionamento com um amigo, com uma amiga, com um colega, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com a minha família. A vida ela vai me trazer doses das dores que eu não olhei, das feridas que eu ainda não tive coragem de parar e analisar. Então, por que muito das vezes, e se você parar para pensar, você vai observar isso no contexto da sociedade. Quantas pessoas você não conhece na sua vida que você vê preso no mesmo padrão? Sabe aquele vizinho que sempre está reclamando da mesma coisa? Só muda as pessoas, mas ele sempre reclama da mesma coisa? Sabe aquela pessoa que você conhece, que você tem uma estima, mas você não consegue se conectar muito com aquela pessoa? Porque aquela pessoa constantemente ela atrai determinado tipo de pessoas que para você não é agradável. Pessoas da sua família, que muitas das vezes você vê preso num padrão. Por exemplo, mulheres que sempre atraem homens cafajestes, vamos dizer assim. Isso eu tô falando dos outros. E quando a gente começa a olhar o nosso padrão, qual que é o seu padrão? Você consegue identificar o seu padrão? As coisas que você provavelmente não curou, não olhou? E essas coisas elas tendem a se repetir, 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 repetir? Você consegue ver o padrão que está aí na tua vida? Quem que tem coragem de escrever aí? Eu consigo identificar o padrão que eu tenho. E aí? É interessante isso. Isso é maturidade, gente. A gente compreender o que a vida ela tá me trazendo. Ó, a Kelly colocou, eu consigo. Consegue ver o padrão. Isso é muito importante. Porque ali está a sua missão no momento. A sua missão atual está ali, nesse padrão. É dissolver esse padrão. A Madalena colocou, consigo. A Catrine também colocou, consigo. É isso aí. Muitos de nós conseguimos ver. Márcia colocou, consigo ver também. Muito bem, pessoal. Muito bom mesmo. Então, se eu não curei algo em mim, a vida, nitidamente, ela vai me trazer doses em várias áreas, em vários contextos, para eu poder curar aquilo que eu preciso, né? E uma outra coisa muito importante, né? Quando essas coisas se apresentarem para nós, a gente não precisa ter o medo, né? Aquele desespero de olhar para a dor e pensar, nossa, vai doer muito mais. É óbvio, gente, curar, a gente não faz um processo de cura da noite para o dia ou do dia para a noite. É um processo, é um caminhar. E quando a gente começa a se curar, a gente não para. A gente tem que compreender que essa encarnação aqui ela é muito valiosa para isso, para os nossos processos de cura, depuração, transmutação, expurgo e nos colocar a serviço da vida. Essa nossa vida ela é muito importante para essas situações que eu citei aqui para vocês. Impreterivelmente é importante para esses aspectos. Quando eu fujo disso, eu estou fugindo do motivo pelo qual eu encarnei. E se eu estou fugindo do motivo pelo qual eu encarnei, eu estou virando um obstrutor da vida. Eu não estou dando passagem para a vida fluir através de mim. E quando eu faço essa interrupção, eu fiz live falando sobre isso. A vida ela me entende como um objeto de dificuldade dela se manifestar. Você quer estar contra a vida? Você quer estar contra o processo da vida? Não quer, né? E todos nós, em algum momento da vida, a gente vai se machucar. Nós estamos no mundo.
Não precisamos ficar no mundo forever, né? Mas nós estamos no mundo. Hora ou outra a gente vai se machucar, sim. E a gente tem que se apaziguar com isso, gente. Porque tem hora que a gente vai se frustrar, tem hora que a gente vai se machucar, tem hora que vai doer, tem hora que a gente vai vibrar em sofrimento e tá tudo bem. Agora, o que dita a lei da minha energia é o quanto que eu fico enredado no sofrimento ou o quanto eu compreendo aquilo que está me fazendo mal e eu consigo me reerguer mais facilmente. Ah, eu levei um tombo ali, mas agora eu já consigo, né, levantar de uma forma mais rápida. Isso dita a minha energia. Porque tombo, um tombinho, uma queda, todos nós iremos sofrer, hora ou outra, tá? E algumas das vezes, até a gente se tornar de fato consciente do que a gente consegue manifestar na vida, a gente vai tomar muito tombo. A gente vai ter várias quedas, muitas quedas. O pessoal tá colocando, é impressionante isso. É impressionante. E quando a gente começa a prestar atenção, as coisas... Gente, é muito mais fácil você se ligar nos padrões. A Kelly colocou aqui, difícil falar, mas aceitação das pessoas. Sinto que estou me libertando e veio de rejeição na infância. Muitos de nós, na infância, passamos por rejeição, abandono, humilhação. Tudo isso cria por si feridas. Essas feridas, elas criam máscaras, que são as máscaras que o adulto veste. Que máscaras são essas? Do bonzinho, do coitadinho, daquele que está sempre, né, querendo ajudar, aquele que sempre está buscando a validação do outro, aquele que está constantemente querendo buscar nas suas formas, né, estar como vítima do mundo. Então, tudo isso são máscaras que o adulto veste, que não é quem ele é. É a criança ferida, tá? Então, eu própria, durante muito tempo da minha vida, aí eu vou falar de mim, porque assim, quando a gente fala de si, a gente fala com propriedade, né? Posso até trazer alguns casos aqui para vocês também, de pessoas que eu atendo, que eu sei que por conversas não se importam de eu trazer os exemplos. Então vamos lá, durante muito tempo da minha vida, eu própria, eu não falei das minhas emoções, das minhas dores, e eu carregava uma história de dor muito grande, tanto que coisas a minha mente bloqueou. Por que a mente bloqueia? Porque dói muito. Então se dói muito, a mente ela cria aquela falsa segurança. Vai não, filho, não vai por aí não. Veste uma máscara aqui, que é mais fácil você ir para o mundo com essa máscara do que você acessar aquela dor. Então não vai por aqui não. E você vai vestindo essas máscaras e aí com o tempo, né? Eu fui vendo que eu não falava das minhas dores, eu não falava das emoções que estavam aqui, principalmente porque eu vinha de um padrão familiar que não falava. E esse padrão familiar, muito, né, do meu pai não falava as coisas que sentia, e hoje eu vejo o quanto que ele sofria com isso, né? Porque ele não colocava para fora as coisas que ele sentia. Tanto que assim, minha mãe falava muito, mas o meu pai ele não falava. E eu trago esse padrão do meu pai, né? Trazia esse padrão do meu pai. E aí hoje eu olho para essa situação com muito amor e benevolência. Porque eu cresci pensando, eu não posso falar das minhas emoções, eu sequer posso sentir isso. Eu tenho que ser uma pessoa forte. E eu vesti essa máscara de forte, tanto que muitos amigos falavam assim, Ana, eu não vou nem perguntar se você tá bem, porque você sempre tá bem. E aí aquilo me machucava profundamente. Aquilo me machucava profundamente, porque eu falava assim, eu não tô bem hoje. Hoje eu não tô bem. E as pessoas acham que eu tô bem o tempo inteiro. Por que será? Olha para você, você não compreende que você usa uma máscara de guerreiro da vida, né? De uma pessoa imbatível, fazedora, realizadora. E aí eu comecei, não, agora vou olhar para aquilo que eu preciso, vou mexer nessas águas, nessas emoções, vou fazer borbulhar, porque eu já não aguentava mais viver na discrepância que era estar longe de mim mesma.
inserida em caixas. Eu falei, não, agora é outsider. Deixa eu sair de tudo isso aqui, porque agora eu preciso ser quem eu sou, porque eu já despertei. Agora eu preciso curar para expandir. Então, o que acontece? As coisas apareciam, eu abraçava. Eu olhava para as dores, eu falava assim, nossa, isso aqui dói muito. Dói muito, dói, gente. Mexer nas nossas feridas, tá ali, você vai reabrir. Você vai abrir uma caixinha de Pandora que tem um monte de coisa dolorosa da sua história. Todos nós, ao começo da live, todos nós temos uma história doída. Todos nós, né? Então, quando eu comecei a olhar essas partes feridas, quando eu comecei a olhar a minha história de dor, e aí você não vai ali no raso não, tá, gente? Você vai lá no profundo, porque o raso, a tua consciência ela já traz para você. Você precisa ir no profundo, lá no fundo. E você só consegue ir no profundo quando você começa a se limpar. Porque todas as vezes que você vai se limpando, outras coisas vão surgindo, né? Você vai abrindo espaço para mais curas, para mais depuração, porque não tem como você chegar e pá, fazer tudo de uma vez. É igual pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, tá, mas eu vou conseguir fazer tudo isso em um mês? Não sei, eu não sei o seu contexto, eu não sei a sua rapidez no processo, né? Eu sei que eu tô levando uma encarnação para fazer isso. E aí, você? Você acha que você vai conseguir fazer em uma semana? Em um mês? Acho que não, né? Porque o psicólogo, o terapeuta, o facilitador, ele sempre vai dar passagem para você, mas o contexto de cura é você quem faz. Não tem como eu delegar isso. Ah, vou te pagar 3.000 reais e você me cura, tá? Se fosse assim, gente, a gente cobraria até 5 e já tava rico, né? Atendia, sei lá, 5 pessoas por dia e pronto, tava rico. E não é assim. E quando eu falo para vocês que nós iremos passar essa encarnação nos limpando, é porque essa foi a atitude que eu tomei, né? Isso é o que eu quero para mim. Essa vida vai ser realmente de um contexto espiritual. Doa a quem doer aqui na minha falange, da minha parte, do meu contexto de vida. Essa é a decisão que eu tomei, que eu vou viver uma vida espiritual, ligada com o meu espírito, corpo, mente e espírito, porque já deu. Eu já passei processos muito mundanos, vamos dizer assim. E agora eu quero olhar para aquilo que eu preciso. Uma coisa muito importante, gente, quando você começa a entrar num estado de amadurecimento, que você fala assim, eu vou olhar para a minha história de dor. O que você compreende? Que a sua dor, a sua parte dolorida, o sofrimento que você viveu na vida é um pedaço seu. Não é você. Só que quando você não cuida, isso passa a ser você. Entendam isso. Quando você começa a olhar, curar a sua história de dor, você enxerga que você não é essa dor, você é maior do que essa dor. Mas se você não cura e olha, essa dor acaba virando você. Por quê? Alguém sabe me responder? Por que acaba virando a gente? Vamos lá, pessoal, o que o pessoal vai colocar aqui? O pessoal, olha, em massa falando aqui, eu vivi isso, máscara de guerreiro, máscara de forte, é isso aí. A gente vai entrando nesses contextos aí todos, né? De que somos imbatíveis, somos fazedores, e aí as coisas vão, né? O pessoal também colocando isso, é na validação. Estou melhorando muito, mas no trabalho ainda tenho que desbloquear. O trabalho, ele deve ser o grande catalisador das curas que você não fez na infância, tá? Então, por isso que no trabalho para você pode ser difícil o contexto, né? O contexto ali da convivência, né? Pode ser pesado. Então, vamos lá. Eu perguntei para vocês por que quando eu não curo a dor acaba virando quem eu sou. Vamos ver as respostas aqui. Porque os espelhos aparecem, porque a gente passa a viver com aquilo.
Porque o inconsciente age sem darmos conta. Essa sua pauta é maravilhosa. Obrigada, Cleo. Criamos um campo magístico. Olha, a pessoa assistiu a aula da Academia Alma em Ação. A Maria Clara, criamos um campo magístico e ficamos cada vez mais enredados em dor e sofrimento. Porque a gente passa a se identificar com aquela dor a ponto de integrar tudo isso. Só que quando eu não curo a dor, o bloqueio, o trauma, ele costuma acontecer na infância, com os nossos pais. Por que acontece com os nossos pais, né? No nosso ambiente familiar, com o pai, com o irmão, se você vive com primos, com avós. Por que é sempre no ambiente, né, familiar? Porque é o nosso primeiro portal aqui. Então, o primeiro portal, ele traz as curas pra gente fazer. Algumas pessoas falam que é a nossa primeira matrix, né? A nossa primeira matriz. O nome que você quiser dar, tá? Eu vou falar portal, porque aí eu acho que eu tiro um pouco a gente desconstrui um pouco dessa coisa de matrix, que fica muito, né? Porque, enfim, a gente tá vivendo na Terra, ponto final. Então, é o nosso primeiro portal. E o nosso primeiro portal, ele traz muitas curas que nós não realizamos em outras existências e a gente acaba canalizando essas curas aonde? No primeiro portal, que é quem? Família. Então, se eu tenho essas feridas e eu não curo, eu vou crescer um adulto ferido. Esse adulto ferido, ele vai agir pela máscara da ferida. Se eu sofri abandono, o que acontece? Eu vou ter dependência emocional. Se eu sofri rejeição, o que vai acontecer comigo? Eu vou fugir das situações, eu vou virar uma pessoa que procrastino coisas. Vocês compreendem? Se eu não curo, eu passo a viver a dor. A dor, ela realmente é integrada. E aí eu passo a reagir à vida através dessa máscara. E aí eu tô sendo quem eu sou? Eu tô sendo quem eu sou? Não estou sendo quem eu sou. Eu estou sendo o campo de dor, né? Porque a gente passa a se identificar com aquela dor a ponto de integrar. Aí tem gente colocando aqui, estou melhorando muito. Porque quando não curamos, ficamos aprisionados. Sim, ficamos aprisionados lá naquele campo de dor, né? Da nossa história. E é isso aí. Entendem o quanto que é importante eu olhar para a minha história de dor para eu poder curar? Isso irá me ajudar a ter liberdade emocional. Então, quando, né, eu comecei a olhar e ver que era apenas um pedaço meu ou vários pedaços e não a Ana Paula completa, o que eu comecei a ver, né? Que dói mudar. Por que dói mudar? Por que dói mudar? Eu vou contar de mim. Mudar dói porque você precisa desapegar de quem você é, de quem você julga ser. Então, se eu tô na máscara da vitimização, eu vou ter que abandonar essa máscara da vitimização para mudar. Você acha que as pessoas querem isso? Ou elas querem ficar nas máscaras? Para você mudar, você vai ter que desapegar de quem você já foi, de quem você está sendo, para você alcançar um novo nível de consciência. Quando você compreende que mudar dói, mas ficar no mesmo lugar dói mais ainda, aí você realmente toma a decisão da tua vida. E quando eu falo tomar a decisão da vida, não é será que eu mudo? Será que eu tenho condição? Não. Quando você toma a verdadeira decisão, eu vou curar, eu vou mudar, dane-se a quem se danar, eu vou me transformar.
porque já deu. Esse corpo de dor aqui, não, já deu. Agora eu quero uma outra estrutura, agora eu quero uma outra vida muito mais fluida, harmônica, dentro da minha energia, não dentro dessa energia de dor. Então, quando você compreende que não mudar dói muito mais, você arruma formas de você se transformar. A vida por si, ela vai se encarregar de trazer pessoas ressonantes com você para te dar passagem para isso acontecer. Quantas e quantas vezes você não estava em um processo seu, em uma conversa com um amigo, ele conseguiu te ajudar, numa simples conversa que você teve estalos, insights, não é? Então, quando a gente consegue enxergar isso, que mudar dói, mas não mudar dói mais ainda, a gente quer fazer a mudança. Só que eu vou precisar desapegar daquilo que eu achava que eu era, ou daquilo que eu tô sendo, para eu realmente conseguir assumir uma outra consciência. Porque a nossa consciência fluida, harmônica, próspera, ela já existe, gente. Ela já existe. O que não existe é a gente vibrando nessa consciência, é a gente frequenciando, né, essa consciência, mas ela já existe, tá? Deixa eu ver aqui, a Madalena colocou, desapegar de quem a gente acha que é para nos tornarmos quem realmente somos. É isso aí, o desapego dói, mas é libertador. Sim, sim, sim. Só que o apego, ele é apego, né? O nome já diz. O apego, ele é o que nos aprisiona, tá? Ana, é tão lindo isso, me sinto no caminho, me sinto responsável por tudo que acontece, mas é desafiador. Essa palavra é linda, tá, Kelly? Desafiador, desafio. Eu já não uso mais a palavra problema na minha vida há muito tempo. Eu não tenho problema, eu tenho desafios. E quando você pensa em, eu tenho desafios, você entende que você tem força para lidar com eles? Agora, quando você fala, eu tenho um problema, nossa, sua energia já vai lá embaixo, o negócio já dá uma despencada total. Agora, quando você fala, eu tenho um desafio, você entende que você tá chamando lá aquela energia lá de dentro para, vem que a gente tem um desafio, a gente precisa passar por ele. Então, assim, a gente vai mudando, a gente vai ressignificando as energias das coisas, né? A Cleo, estou nesse processo de desapego, mas como é difícil. É desafiador. Como está sendo difícil. É isso aí. Então, quando você tenta rejeitar a sua história e as suas dores, né? Por que a vida ela fica dando essas doses para você? Primeiro que você precisa curar e você precisa assumir o seu lugar na vida. A vida ela gosta. O papel da vida é se manifestar através de nós, é a gente dar passagem para a vida acontecer, né? Então, quando eu rejeito olhar para as minhas dores, por que eu rejeito olhar para as minhas dores? E não é só porque dói não, tá? Não é só porque é sofrimento. Vamos ver o que vocês vão me responder. Por que muitas das vezes eu rejeito olhar para as minhas dores, tirando essa parte da própria dor em si, tá? Da própria ferida. Por quê? Por que vocês acham que às vezes acontece? Da gente não querer, da gente rejeitar a nossa história de dor e as nossas situações difíceis. Por quê? Vemos nossas sombras também. Existe mais coisa. Por que a gente rejeita a história de dor? A Selma, não se expor. Porque não aceitamos que somos assim. Julgamento alheio, medo, é isso aí. Julgamento alheio, medo. Sabe por quê? Porque a gente quer se sentir aceitável.
a gente quer se sentir mais adequado aos ambientes. Ambiente familiar. Você acha que se eu fosse, vou dar o meu exemplo, na minha família ninguém fala da sua dor, né? Ninguém fala ali da dor que existe. Meu pai não olhava para a dor dele. Você acha que eu olhar, eu querer curar, eu querer manifestar isso na minha vida, isso faz com que eu saia desse sistema? Vocês compreendem isso? Que eu saio desse sistema familiar de padrão, de que as pessoas não falam dos seus problemas, que as mulheres elas precisam ser fortes e fazedoras, e a mulher que olha, que se sente vulnerável para aceitar a sua dor, ela é fraca? Então, quando eu começo a perceber isso, né, dói. Dói porque eu saio do contexto da família. E aí eu não me sinto mais aceitável no âmbito familiar. Eu já não estou mais me adequando ao sistema familiar. Por isso que a cura, né, ela realmente é para aquelas pessoas que elas estão em busca da mudança. E aí, se eu estou nesse processo da mudança, provavelmente eu vou sair do contexto familiar, eu vou irritar as pessoas do meu contexto familiar, porque aí eu não vou estar nesse padrão de me sentir mais aceitável. Aí eu tô querendo que se lasque, eu quero me curar. Eu quero me curar porque eu entendi que nessa vida é isso que eu preciso fazer. Então eu não vou querer me adequar a padrões. Eu não vou querer me adequar por exemplo, a uma política empresarial onde a mulher é submissa ao homem. Eu não vou me adequar mais a isso. Então eu não vou me sentir mais aceitável naquele ambiente, nem o ambiente a mim. Os amigos, né? Vamos dizer que no meu contexto de amigos, é um monte de mulher que adora fazer fofoca. E aí eu já não gosto mais disso. Só que para eu me sentir aceitável, me sentir pertencente, eu ainda faço fofoca, eu ainda falo da vida do outro, eu ainda, né, acabo entregando a minha energia para esse tipo de coisa, para eu me sentir pertencente. Só que quando eu começo a me curar, eu vou começar a sair desses contextos. E aí eu já não vou estar mais nesse pertencimento. Eu não estando nesse pertencimento, para a pessoa que ela não está ali forte, alicerçada no seu processo de querer mudar, de querer se transformar, a pessoa ela realmente para. Ela para por quê? Porque vai doer. Vai doer o processo de cura. Vai ficar pesado, né? Não é uma coisa simples e fácil, nossa, que delícia. Tá todo mundo indo embora da minha vida. Que delícia, né? Não é bem assim. Eu vou falar alguns aspectos para vocês importantes, tá? Para a gente realmente começar a olhar como uma liberdade emocional. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faz antes de eu entrar nesses tópicos que são bem importantes. Eu até desenhei aqui para passar para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Adri colocou, passa a não fazer parte do dia a dia. Sim, tanto nós, né, com o contexto das outras pessoas, quanto das outras pessoas com o nosso contexto. A Luísa, eu estou nesse processo de cura e eu não tenho mais família e nem amigos. Você tem a gente aqui, Luísa, fica tranquila, tá? O processo ele é solitário, mas ele não precisa ser sozinho, ok? Alguém quer perguntar algo? Tem um delay, né? Eu vou esperar para ver se vocês escrevem alguma coisa. Que eu quero falar três aspectos aqui com vocês, tá? Quando a gente começa o nosso processo de mudança, quando a gente começa o nosso processo de cura, da gente se apaziguar com a nossa história de dor. Ó, presta atenção, apaziguar-se com a nossa história de dor. Porque todos nós temos algum momento da nossa vida que a gente passou por um processo de dor, de sofrimento. Primeiro de tudo,
Primeiro de tudo, compreenda até onde você pode ir, onde é o seu limite. Aquilo que está bloqueando, né? Você vai te mostrar onde é o seu limite. Então prestem atenção. É muito importante a gente compreender até onde a gente consegue ir. Até onde é o meu limite. O meu limite, ele me mostra muita coisa. Porque aquilo que eu não consigo acessar, aquilo que a minha mente bloqueia, e a mente bloqueia muita coisa, não é uma coisa ou duas, não. A mente, ela bloqueia várias coisas. Várias. Aquilo que a minha mente bloqueia, por que ela bloqueia? Porque ela acredita que eu não tenho condição interna de lidar com aquela situação ou de lidar com aquele campo de informação de dor. Então eu tenho que compreender até onde eu consigo ir. Por quê? Se a vida tá me trazendo um monte de coisa repetida, eu não tô conseguindo olhar para isso. Eu preciso entender, ó, eu tenho consciência até aqui, daqui para lá eu não tenho, eu preciso de ajuda. Você entende isso? Você precisa de ajuda? Existem muitas coisas que eu passei que teve momentos que eu falei assim, não, daqui para cá eu não consigo. Eu não consigo, porque tá bloqueado esse campo de informação. O que eu faço? Eu fui buscar ajuda terapêutica. Você tem que buscar ajuda, não tem jeito. Porque você tem um limite, a tua mente bloqueia porque ela acha que você não tem condição interna. E aí você precisa dessa ajuda para ter passagem, porque assim, você não precisa vestir uma capa de coragem para se jogar no precipício. Não! Gente, isso não existe. Ah, agora eu não. Meu limite é esse, então eu vou vestir uma capa de coragem e vou me jogar no precipício. Você vai se machucar. Você entende que você vai se machucar? Por quê? Porque o seu limite é aquele. Então, quando você compreende que você, ó, eu consegui ir até aqui sozinho, daqui para cá eu preciso de ajuda. Isso é maturidade. O que eu dou conta sozinho? E o que eu não dou conta sozinho? Você tem que compreender isso. Porque tem coisa, gente, prestem atenção nisso. Existem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho, não vai. Você vai precisar de um terapeuta energético e assim, sempre olhar no sentido de o meu problema é espiritual, então eu vou arrumar um terapeuta energético. O meu problema é emocional, então talvez um psicólogo dê jeito. O meu problema é emocional, espiritual, então eu vou arrumar um profissional integrativo. O meu problema é que eu não tenho conexão com a vida. Vá buscar então, sei lá, um curandeiro, um xamânico. Você tem que ir na vibração do seu problema. Na vibração do seu problema, do seu desafio. Porque aí você vai conseguir ter condições energéticas de mudar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente compreender até onde a gente vai, até onde eu consigo ir sozinho, até onde é o meu limite. Aqui é o meu limite, daqui para cá eu preciso de ajuda. E o segundo ponto, você se sentir seguro para acessar a sua dor. E o que é você se sentir seguro? É você estar num local seguro. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você mora numa casa caótica, com pessoas problemáticas, o seu emprego, ele é um emprego infernal, que você só está ali por causa de dinheiro, mas você não tem paz, você não gosta do que você faz. Você acha que você tem um ambiente seguro para você começar um processo de cura emocional? Não tem. Você não vai ter essa segurança nem na tua casa, nem no seu emprego, talvez com amigos. Talvez com amigos. Mas você precisa ter um local seguro. Seja internamente, mas dificilmente vai ter interno. Se eu estou passando por um processo de escacetado, de mudança, de cura, aqui dentro vai estar um processo meio bagunçado. Então, eu preciso achar um local seguro
para eu começar a me vulnerabilizar. Então eu preciso me sentir seguro, estar num local seguro. Porque aí eu vou conseguir olhar para a minha história, para a minha dor, né? E para eu olhar para a minha dor, eu vou precisar me sentir seguro. Eu vou saber com o meu coração que se eu precisar de ajuda, eu vou ter ajuda. Agora, se eu estiver em casa e lá for um caos, no trabalho é um caos, como que eu vou me sentir seguro? Porque se eu precisar de ajuda, eu vou recorrer a quem? Então eu vou precisar. Por isso que é muito importante, gente, você ter bons ouvintes na sua vida. Bons ouvintes não são pessoas que te dão sugestão, que dão palpite, tá? Não é. Bons ouvintes que estão ali dispostos a te escutar, te abraçar, te acolher, a segurar sua mão. Amigos. Amigos verdadeiros. Você tem que ter. Que vão estar ali com você. Não vão resolver seu problema, mas vão te estender um lenço. Vão caminhar com você. O dia que você precisar ligar, ficar 1 hora no telefone, essa pessoa ela vai ficar com você 1 hora no telefone, te escutando. Você precisa ter esse local seguro. A gente precisa na vida. Não escorar no outro, não é isso. Não é escorar no outro. Mas é você ter, sim, pessoas benevolentes com você. Nós estamos no mundo. Então, a gente precisa do outro, né? Essa é a segunda coisa importante para a nossa liberdade emocional, né? Para a gente poder curar coisas que precisamos. E a terceira, conte e ressignifique. Todas as vezes que você conta a sua história em um local onde você se sente seguro, ela vai ganhando uma nova energia e você assume um lugar mais confortável. Vocês já pararam para prestar atenção que eu venho sempre trazendo doses aqui do que aconteceu comigo na minha vida? Por quê? Porque aqui para mim é um local seguro. Nossa, Ana, você vem falar que o Instagram é um local seguro? Não, gente, a energia que eu coloco aqui é um local seguro. Esse processo que eu vivi na minha vida foi um local seguro. Eu tive pessoas, eu sabia até onde eu ia, o meu limite. Então, quando eu conto para vocês, eu estou automaticamente ressignificando. Eu não estou no meu processo de estar chorando. Não estou mais. Eu não estou mais naquele campo de sofrimento, de dor. Então, todas as vezes que eu falo para vocês algo que aconteceu comigo, eu estou ressignificando a história. Eu estou colocando uma nova energia. Qual é essa energia? Superação, ressignificação, de cura, de transcender. Quando eu falo para vocês, eu não falava das minhas emoções. O que isso quer dizer? Que agora eu falo. Agora eu já consigo. Entendem? Aqui eu só estou dando um exemplo. Mas você também consegue isso. Quando a gente passa a realmente a contar e ressignificar a nossa história, ali você está colocando o quê? Uma energia de superar. Agora, se eu estou na vitimização, a minha vida é muito difícil mesmo. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo fazer nada dar certo. Eu começo e não termino. Você entende a energia? Que diferença que é? Quando você está na vitimização e quando você está na ressignificação? O quanto que isso é diferente? A culpa, né? Todos nós carregamos. Mas quando você vai ressignificando a tua história, a culpa, a vergonha, a revolta, o vitimismo, tudo isso vai dando lugar para segurança, leveza, harmonia, transmutação. Tudo isso vai dando lugar.
um lugar diferente. Então, se eu antes vibrava nessa culpa, eu começo a contar a minha história lá de um lugar de observador. Eu carregava muita culpa. Nossa, agora eu tenho uma cliente, ela não tá aqui, mas a Carmen. Ela fala assim: depois que eu comecei a fazer sessão com a Ana, agora eu faço tudo sem culpa. A bicha joga a culpa, ela faz as coisas nada toda na vida dela, ela joga a culpa na sessão comigo, né? Que agora ela faz tudo sem culpa. Ela virou uma sem culpa. Então é isso. Você vê que você vai ressignificando, você vai colocando outra energia na tua história. É muito importante isso. Você sai da culpa, você entra na harmonia, né? Na coragem. Você sai do medo, você entra no amor. Por que que é importante a gente curar, gente? Porque vamos dizer que eu tive uma história muito triste com os meus pais. Aqui dentro o que existe é dor, sofrimento, mágoa. Quando eu curo isso, eu abro espaço para eu amar meu pai, para eu respeitar, para eu admirar. Vocês entendem? O quanto que isso é significativo para a nossa evolução de espírito? Não preciso nem dizer, né? Não preciso nem dizer. Deixa eu ler aqui vocês. Ana, isso é verdade. Quando dentro está em processo, imagina se em casa também for um caos. Não, aí o negócio é pesado. Você tem que sair de casa para fazer terapia. Você tem que ir em loco, em algum lugar. Eu estou passando por isso na família e é algo repetitivo que me irrita. Então, não entra na irritação. Se você entrar na irritação, você vai entrar em um campo de vibração baixo. Esse campo de vibração baixo vai trazer somente situações para você se sentir irritada, 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 irritada. Sai disso para tomar um espaço, um fôlego e aí você volta, tá? Tu és amorosa. Amém, amém. Todos somos, né? A Luísa, estou ressignificando. Que bom, verdade, Ana, pura verdade. Me identifiquei com cada palavra porque vivo isso. Rogênia, totalmente. Quem está assistindo essa live passa por isso. Senão vocês não teriam ficado até aqui agora. E é um processo muito... É energia, né? Frequenciamento. Por quê? Vai ficando quem realmente vai se comunicando com o campo. É aquilo que eu falo. Quando eu, Ana Paula, falo algo, a minha boca transmite algo, esse algo, primeiro de tudo, é para mim. É para minha falange, é para os meus. Se ressignifica, e se isso significa algo para você, é porque isso ressoa com você, né? Porque de alguma forma você veio através do frequenciamento. Isso é também, né? A tua própria estrutura te mostrando, ó, tá vendo? Aquela menina lá, ela tá falando umas coisas que você precisa ouvir, porque você passa por isso. Assim como eu também, às vezes eu assisto lives que eu falo, nossa, a pessoa hoje ela parou para falar comigo. Hoje ela parou para falar comigo. É 100% eu aqui nessa live. Claro que é. A vibração me chamou, né? O meu frequenciamento bateu ali com aquela pessoa e ali eu tive que ficar, né? E é isso aí. Esse sentimento de culpa, de vitimismo, todos nós carregamos isso, né? Isso está dentro da nossa programação aqui de encarnação. Só que quando eu vou limpando isso e vou curando, eu vou abrindo espaço para quê? Para coragem, neutralidade, para amor, para ter um pouco mais, né, de paz, de gratidão, de discernimento, que são energias mais dentro do sentimento e não das emoções, porque a emoção, estar no campo de emoção, é eu estar ainda em um campo de dor. Agora, quando eu começo a entrar no campo do sentir, aí eu já estou começando a entrar numa outra vibração. Aí eu não preciso escutar, eu não preciso falar, eu não preciso saber, eu estou conectado com o sentir. E quem que sente? É a mente? Não, não é a mente, né? Meu povo, espero que tenha feito sentido a live para vocês. Se ninguém for perguntar nada, irei terminar
com um grande beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz. Vou dar uns minutinhos aqui, se alguém quiser perguntar algo. Quem ressoar com o coração, vem fazer o processo de tratamento energético. É importante, tá? Todos nós precisamos, todos nós merecemos, né? Todos nós merecemos cuidar de nós. Gratidão a todos vocês. O pessoal está escrevendo aí gratidão. Agradeço pelo trabalho e dedicação. Eu que agradeço a vocês de estarem aqui comigo. Mais uma noite de domingo, né? Vamos criar uma família aqui de luz. Salva, Ana, porque tem que ouvir tudo de novo. Pode deixar, eu vou salvar, Lourdes. Muito sentido, amada Ana, maravilhosa, gratidão, 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 gente, gratidão. Muito obrigada aí pela participação, pela contribuição de vocês. Quando vocês contribuem aqui, perguntando, falando, isso é bem importante, isso me ajuda bastante também, tá? Vai ficar gravado assim, tá, Thaís? Vou deixar gravado daqui uns minutinhos, já tá disponível. E lá no YouTube, todo domingo, às 9 da manhã, eu coloco a live de domingo à noite, tá? Então, domingo que vem, essa live, ela vai estar lá. A live que eu fiz domingo passado, aqui no Instagram, ela já tá lá hoje, né? Ela saiu hoje às 9 da manhã. Então, vocês podem olhar também lá. E lá no YouTube, gente, lá no YouTube tem um monte de vídeo também, que é muito bacana vocês assistirem para o processo de desenvolvimento, tá bom? A Madalena colocou, várias respostas chegaram através de você. Gratidão, amada. A Bela Maltês, endosso. Quem desejar fazer o trabalho com você, está sendo incrível meu processo de limpeza. Obrigada, meu amor. A Bela Maltês, esse cachorrinho lindo aí, é uma cliente minha, tá, gente? Não a cachorra. Não a Belinha, né? Mas a dona da cachorra. Parabéns pela live. Qual é o canal? Marjorie. É o mesmo nome que está aqui no Instagram. Ana Paula Bandeira OZ, tá? É o mesmo. O YouTube é o mesmo nome aqui do Instagram, tá bom? Até amanhã na Academia Alma em Ação. Quem quer fazer parte da academia, vem, pode se inscrever, porque aí eu dou o link das aulas anteriores, tá? Depois o pessoal, se puder comentar nessa live, o que tá achando da Academia Alma em Ação, comenta, isso ajuda a trazer mais pessoas, tá? E vamos que vamos, gente, a semana está só começando. E amanhã eu vou ver se eu posto uma dica, né? Algumas afirmações, uns decretos, pra gente começar uma semana maravilhosa, tá bom? Então até amanhã, para quem vai, a gente vai se ver amanhã na academia, Alma em Ação, e a gente vai se falando aqui durante a semana, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, na paz, na luz, no amor, tá?